E aí galera, mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Tainá, psicanalista. Seja muito bem-vindo e bem-vinda aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito, já vai deixando sua inscrição aqui embaixo. E é claro, né, gente, se gostar desse vídeo, deixa o like pra fortalecer a gente aqui, tá bom? Hoje eu queria falar com você referente a ser quem a gente é. Exige muita coragem. A gente precisa de ter muita coragem de ser quem a gente realmente é. Mas antes de qualquer coisa, você precisa de ter o autoconhecimento. As pessoas têm medo de ser quem elas realmente são, por medo do julgamento, por medo de não ser aceito, por medo de não caber, de não pertencer. Quantas pessoas se diminuem, fazem de tudo para caber em mundinhos pequenos, para caber para virar uma peça de quebra-cabeça em lugares que não encaixa e se machuca toda. Ao ponto de começar a achar que é uma pessoa inadequada, ou não tá dentro dos padrões, não é uma pessoa legal, não é uma pessoa bacana. E a luz, né, do ser humano, porque cada ser tem uma luzinha ali única, própria, né? Antes de qualquer coisa, eu sempre faço essa pergunta para os meus pacientes e tudo mais. Qual que é a sua verdadeira identidade? Qual que é o seu verdadeiro propósito? E eu gosto muito de usar o livro, né, maravilhoso de estratégia aí, o manual da vida, que é a Bíblia. E na Bíblia, é uma coisa que me chama muita atenção, que fala que a gente é luz para o mundo e sal para a terra. Então, a nossa verdadeira identidade, antes de mais nada, é que somos filhos de Deus. Essa é a nossa verdadeira identidade. Ao ponto da gente entender que não somos qualquer um, a gente é filho do dono do mundo. E não porque a gente merece, mas porque ele quis, ele escolheu assim, ele ama a gente. Então, a partir do momento que a gente entende isso, a gente começa a compreender que a gente não é qualquer um, qualquer pessoa, a gente é amado por um Deus grande. E esse ponto principal é que a nossa identidade, antes de tudo, é essa. Depois a gente vai começando a trabalhar o autoconhecimento de nós mesmos, que é o ponto que você vai ver aí as suas sombras, que é ruim pra caramba, porque você vai ter que sair da sua zona de conforto para tentar mudar algumas coisas, outras você vai ter que aceitar, porque realmente é um espinho na carne, como se diz o Paulo, né, da Bíblia e tudo mais. Ele fala que a gente tem um espinho na carne, né? Ele pegou e falou para Deus: Deus, tira esse espinho na minha carne. E Deus falou assim: não, porque a minha graça te basta. Então, muitas das vezes a gente vai ter um espinho na carne, que a gente vai ter que lidar com esse espinho na carne, mas a gente vai ter que entender que Deus é suficiente, que Ele nos basta e tá tudo bem, é isso que importa. E vamos ter que lutar contra aí, né? Que é a luta do espírito contra a carne, que é onde a gente vai ter que ter muita força do Espírito Santo também, porque senão a gente cai. Mas o ponto principal, então, é esse, a nossa identidade principal. Que também tem as coisas boas, as qualidades, os dons, os talentos, a luz, né, ali, cada ser humano tem sua luzinha incrível, única, e é muito interessante, porque ao ponto que, se a pessoa tiver uma baixa estima, for uma pessoa que não tiver autoconhecimento, uma pessoa que deixou com que as mentiras penetrassem no seu coração e tornasse a sua verdade, a pessoa simplesmente vai deixar passar batido o seu propósito de vida, vai aceitar qualquer coisa e vai se sentir a pior pessoa do mundo. Por quê? Vai querer caber em lugares que não é pra ela, vai querer se machucar. Essa é a verdade. E vai ser uma pessoa ferida. E pessoas feridas ferem outras pessoas e assim vai esse ciclo todo que a gente sabe como funciona. Por isso que é muito importante o autoconhecimento. E depois a questão do propósito, que é ser luz para o mundo e sal para a terra. A diferença de alguma forma. E, gente, diferença, tem gente que já pensa, uau, diferença é você comprar uma casa pra pessoa. E não. Diferença é, às vezes, você só dar um sorriso pra pessoa do seu lado, falar um bom dia diferente, dar uma palavra amiga, ajudar no que você pode nos pequenos detalhes. E lógico que ao tempo aí, se você puder ajudar nos grandes detalhes também, glória a Deus por isso, é assim que funciona mesmo. Mas é muito importante quando a gente consegue compreender que a gente tem um propósito, que é ser luz pro mundo e sal pra terra. E que conforme a gente vai se aproximando mais de Cristo, a gente vai tendo um caráter, né? O nosso caráter vai se assemelhando cada vez mais com o caráter de Cristo. Nunca vai ser igual, mas vai se assemelhar, vai ficar parecido. E isso é fantástico, é isso que a gente precisa mesmo. Porque o ser humano, ele tem essa tendência de ir mais pro lado da carne do que pro lado do espírito. Que é onde entra a briga, né? Da carne com o espírito e tudo mais.
Mas é muito interessante, porque entra a parte da mente, que é o que eu sempre gosto de falar. A gente precisa de trabalhar a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito, né? Porque entra a parte da mente. Nosso cérebro também é algo que nos sabota muito. É algo que realmente luta contra a gente mesmo. O nosso cérebro não gosta de gastar energia. Então, quanto mais ele conseguir ficar ali, ó, quietinho, parado no comodismo, melhor pra ele. Então, por isso que é muito difícil você sair do comodismo, por isso que é muito difícil você trabalhar o seu autoconhecimento, você lutar contra as vozes da sua cabeça. Então, tudo isso requer uma mudança. Não existe uma fórmula, não é nada mágico, é tudo um passo, um processo, uma luta. Ainda mais se você, por exemplo, você tem uns 30 e poucos anos aí, 20 e poucos anos, é muito mais difícil de você mudar o padrão. Mas não há nada impossível, você pode sim fazer essa diferença, você pode fazer essa mudança, conforme de mudanças de hábitos, de pensamento, terapia e todos esses conjuntos que entram na condição da mente, que eu sempre gosto de relatar. Mas que a gente precisa de entender que as pessoas querem se encaixar, as pessoas querem pertencer a lugares que não são para elas, justamente por elas não entenderem ainda que elas são, quem elas são e o propósito por algo maior. E principalmente que nós somos amados por alguém maior, literalmente. E quando a gente consegue compreender isso, muita coisa muda. É uma chave que vira, que muda, é estratégia. Então, realmente, as pessoas que querem, não conseguem ser quem elas realmente são, elas vão perdendo o brilho próprio. Elas vão perdendo a identidade cada vez mais. Elas já não sabiam muito bem ali, né, que elas eram. No começo, a pessoa ela vai se soltando um pouquinho, mas aí uma zoeirinha aqui e outra ali já começa a cortar a pessoa no meio, né? Começa a gerar traumas, bloqueios, e aí a pessoa vai se retraindo, a pessoa vai se escondendo. Começa a gerar a questão que a pessoa vai perdendo a sua luzinha. É como se fosse perdendo a bateria, ou como se fosse queimando a luz. A luz vai fazendo assim. E é muito triste, porque a pessoa realmente acredita e toma aquilo como verdade absoluta. Que ela é uma pessoa inútil, que ela é uma pessoa qualquer, que ela é uma pessoa que merece qualquer coisa da vida, que ela tá aqui apenas para acordar, trabalhar, pagar boleto. E é isso. Eu quero te convidar a começar a ser quem você realmente nasceu para ser. Independente se você dá uma risada escandalosa ou se você dá uma risada muito baixa. Independente se você é uma pessoa doidinha ou se você é uma pessoa mais retraída. Eu quero te convidar a ser quem você realmente nasceu para ser. E eu quero te convidar também a trabalhar o autoconhecimento, a se curar, a se transformar, porque tá na hora de você colocar essas asas para voar e viver o extraordinário que Deus tem para sua vida. Tá bom? Então é isso. Não deixe com que as mentiras te enganem e te parem. Você precisa de esclarecer a verdade para você mesmo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like aqui no canal. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, com a vizinha, com os familiares, com todo mundo. Um beijo.